Vamos lá para a questão 15. Recapitulando. Assinale a alternativa correta. O perímetro de um triângulo equilátero é 30 centímetros. Assim, podemos afirmar que a sua área é, ok? O que nós vimos, pessoal? Toda e qualquer área de um triângulo é dada por base vezes a altura dividido por 2. Todo e qualquer triângulo é dado por essa fórmula aqui, ó. Ok? A coisa assim do triângulo equilátero, o importante é saber que todos os lados são iguais, perfeito? O triângulo ele é equilátero quando todos os lados são iguais, ou seja, aqui é L, aqui é L, aqui é L, ok? E todos os ângulos também são iguais, perfeito? Fechou. Aí o que acontece? Aqui a gente tem que achar a altura desse triângulo, que é para a gente encontrar a fórmula, porque a fórmula do triângulo é o seguinte, é a área da base, né? A área do triângulo aqui é A, que é a área da base, vezes a altura, e divide por 2. Só que a gente sabe qual é que é a base. A base, aqui nesse caso, é L sobre 2, né? A área da base. Ah, só um adendo, na verdade, a área da base desse triângulo aqui, ó. Perfeito? Esse triângulo aqui, tá? O que a gente está fazendo é calcular a área desse triângulo aqui. Só que depois a gente multiplica por 2, que vai dar do outro lado também, porque são iguais, perfeito? O que a gente está calculando é essa altura aqui, ó. Não vão se perder, tudo bem? Não vão se perder. Ou seja, a área da base, que é L sobre 2, que a gente já falou por quê, vezes a altura. A altura é o que a gente está procurando agora, sobre 2. Ok? Aí aqui a gente está procurando a altura. Aplicamos o teorema de Pitágoras aqui nesse triângulo, tudo bem? Aí vamos aplicar. Aí fizemos o triângulo aqui de Pitágoras, chamei de Tel-Pitch. Aí disse que o L ao quadrado, que a hipotenusa é igual o lado ao quadrado, esse lado ao quadrado aqui, ó, esse lado aqui ao quadrado, mais o outro lado ao quadrado, que é esse aqui. Porque são 3 lados, né? Esse e esse, ok? Então vamos lá resolver essa questão aqui, ó, essa equação, e vamos isolar o H. Perfeito? Vamos lá. Então, fazendo aqui ó, o H, a gente vai jogar o L ao quadrado sobre o 2 para o outro lado, tudo bem? Você vai ficar H ao quadrado é igual a L ao quadrado menos L sobre 2 elevado ao quadrado. Ok? Continuando aqui. Vai ficar L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Ok? No outro vídeo eu acabei de explicar para vocês como é que faz esse tipo de soma aqui. Ok? Ou seja, eu vou multiplicar aqui 4L ao quadrado menos L ao quadrado sobre quem? Sobre 4. Perfeito? Ou seja, o H ao quadrado é quem? É 4L ao quadrado menos 3L, menos L ao quadrado vai dar 3L ao quadrado, ok? 3L ao quadrado sobre 4, perfeito? Lembrando que quando eu tenho esse quadrado aqui, eu tiro em forma de raiz, ou seja, vai ficar raiz de 3L ao quadrado sobre 4. Perfeito? Também no primeiro vídeo eu fiz uma revisão para vocês de racionalização, tudo bem? Ou seja, tirando isso aqui vai ficar 3L ao quadrado sobre raiz de 4. Raiz de 4 você sabe que é 2, tudo bem? E aqui, ó, uma coisa que eu preciso dar essas informações porque é importante, tudo bem? Só fazer uma adenda bem que assim. Só apagar aqui esse... O adendo aqui é o seguinte, pessoal. É que quando eu tenho, por exemplo, uma raiz A ao quadrado A, né, uma raiz quadrada de A, aqui não está aparecendo, mas aqui é 2 e aqui é 1. Perfeito? Aí como é que eu tiro esse A da raiz? Eu boto o A, quem está na sombra vai para o Sol, né? E quem está no Sol vai para a sombra. Perfeito? Ou seja, a raiz de A, perfeito? A raiz quadrada de A
é A elevado a meio. Tudo bem? Perfeito? Alguma dúvida até aqui? Perfeito? Alguma dúvida até aqui? Vamos lá. Ou seja, a sinal alternativa, né, o perímetro de um triângulo equilátero é 30 centímetros. Assim, podemos afirmar que só a área, eu estou calculando para vocês, estou provando a área de um triângulo equilátero. Isso cai nas provas, tá, pessoal? Isso é importante, cai em todos os concursos. Eu já vi isso cair em todos os concursos. Ou seja, aí vamos lá tentar resolver aqui, ó. Aí, quando eu tenho aqui um A, eu estou fazendo uma revisão aqui, tá? Sobre V, isso aqui é raiz de... Opa! Raiz de A sobre raiz de B. Perfeito? Aí como é que vai ficar aqui? Vai ficar 3L ao quadrado, 3L ao quadrado. Aí esse L ao quadrado sai com a raiz, vai ficar L vezes, fica dentro o 3 sobre o 2. Ou seja, aqui vai ficar L raiz de 3 sobre 2. Por quê? Porque quando eu tenho aqui um A ao quadrado, na raiz quadrada, como eu falei para vocês, esse A vai ficar, quem está na sombra, vai para o Sol, e aqui é a raiz quadrada, é 2. E 2 sobre 2 é 1. Por isso que eu já elimino de cara aqui, ó. Ok? Aí fica só o A. Aqui eu eliminei aqui, ó, o L sobre a L ao quadrado. Perfeito? Aí ficou L raiz de 3 sobre 2. Ou seja, a altura, pessoal. A altura desse triângulo é raiz de 3 sobre 2. Perfeito? Só que eu tenho que multiplicar ele por quanto? Por 2, né? Calma. Depois eu vou ter que multiplicar por 2, que vai ser toda a área, ok? Ou seja, a gente tem o seguinte, que a área de um triângulo equilátero é a área da base, que eu já disse para vocês que é L sobre 2, L sobre 2 vezes a altura. A gente já tem a altura agora. É L raiz de 3 sobre 2. Tudo isso dividido por quem? Por 2. Ok? Mas lembre-se que no final a gente vai ter que multiplicar por 2, porque a gente está calculando só um lado do triângulo, tá bom? Ou seja, aqui vai ficar L ao quadrado, raiz de 3, né? Eu estou multiplicando aqui em cima todo mundo e aqui embaixo agora, ó, sobre 4. 2 vezes 2, 4, sobre 2. Perfeito? Aí como é que eu faço esse tipo de divisão aqui? Ó? Conservo a primeira e multiplico pelo inverso a segunda. Aqui não está aparecendo, mas tem 1, tá? Ou seja, vai ficar L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes o inverso disso aqui, que é quem? Que é quem? É 1 sobre 2, né? 1 sobre 2. Perfeito? 1 sobre 2. Ou seja, a área do triângulo equilátero é quem? É L ao quadrado, raiz de 3 sobre 8. Só que 8 porque a gente calculou só um lado. Só que tem que multiplicar por quanto? Por 2, que é para dar o triângulo total, ou seja, por 2. Ou seja, a verdadeira área de um triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3. Aí simplifico esse aqui com esse aqui, ó. Aqui, o 8 dividido para 2 dá 4 e 2 dividido para 2 dá 1. Ou seja, guarda essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula aqui é o cálculo da área de um triângulo equilátero. Ok? Aí o que, que a gente tem aqui? A gente encontrou o L, não foi que foi o lado? Quanto foi o lado que a gente encontrou? Foi 10. Não foi 10 centímetros? Ou seja, vamos substituir, ele que é a área do triângulo. Então, 10 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Tá vendo? Se você souber decorar da fórmula, você só aplica a área e pá, acabou a questão. Mas se você não lembrar da fórmula, vai ter que desenvolver tudo isso. Olha só o cálculo que a gente fez para provar a área de um triângulo equilátero. Ou seja, para você não fazer tudo isso, você tem que decorar ou guardar de alguma forma que a área de um triângulo equilátero é L ao quadrado, ou seja, lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. E tem que lembrar o seguinte, que o perímetro de um triângulo equilátero é 3L, que é 3 vezes o lado. E você também aprendeu que a área o perímetro de qualquer figura é a soma de todos os lados. Ok? Ou seja, como é que vai ficar aqui? A área do triângulo é quem? 100 dividido para 4, que vai dar 25. 25 vezes raiz de 3. Ok? Ou seja, a área do triângulo
é 25 raiz de 3. Bora ver se tem esse gabarito aí na resposta. 25 raiz de 3, letra C de casa aqui, ó. 15, 25 raiz de 3, ok? Agora vamos lá no gabarito ver se bateu, tudo bem? É a questão 15, né? Questão 15. Questão 15. Questão 15, letra C aqui, pessoal. Questão 15, letra C. Ok? Então, pessoal, fizemos mais uma questão, tudo bem? Vou botar lá de novo. E assim, esse é o ritmo, entendeu? 23 raiz de 3 centímetros, ok? Ou seja, pessoal, fizemos mais uma questão. Tudo bem? Alguma dúvida?